Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Depois de 1 mês e meio mais ou menos, né? Estou voltando aqui para gravar a continuação do livro Vygotsky, Linguagem e Pensamento. Para quem não lembra, a gente está na seção 2, que é Contribuições Culturais, Diferenças Culturais e a Psique Infantil. Então, o que aborda essa seção? Aborda como que as diferenças culturais influenciam a psique infantil. Nos nossos outros vídeos a gente viu lá que cada criança ela tem uma forma de pensar. Cada criança vai agir de uma forma a questões do cotidiano. E isso depende muito de como a criança é criada, qual é a crença dos pais, quem que rodeia, né? Vai depender bastante. Então a gente vai continuar aqui a leitura. Então vamos lá. Como ocorre a mudança da atividade principal? Para responder a esta questão, precisamos, em primeiro lugar, como preliminar, diferenciar dois conceitos, a saber, atividade e ação. Não chamamos todos os processos de atividade. Por esse termo, designamos apenas aqueles processos que, realizando as relações do homem... Desculpa, pessoal, fui interrompido aqui, mas vamos continuar. Não chamamos todos os processos de atividade. Por esse termo, designamos apenas aqueles processos que, realizando as relações do homem com o mundo. Ou seja, o que quis dizer aqui? Que a atividade não é tudo que a pessoa faz. É designado atividade os processos que o homem realiza com o mundo à sua volta. Por exemplo, conversar com outra pessoa, trabalhar, atividades que podem ser consideradas como atividades segundo o livro, né? Relações do homem com o mundo. Satisfazem uma necessidade especial correspondente a ele, ou seja, a atividade ela satisfaz uma necessidade do homem que está praticando essa atividade. Nós não chamamos de atividade um processo como recordação, porque ela em si mesma não realiza. Entenderam? Atividade é a relação do homem com o mundo. Agora, recordação não é considerada uma atividade porque ela em si mesma não realiza. Ou seja, ela não realiza uma atividade em si mesma. É apenas algo que eu pego dali e puxo, né? Então, via de regra, nenhuma relação independente com o mundo e não satisfaz qualquer necessidade especial. Então, recordação não é considerada como pensamento, também não é considerado. Realmente é algo mais físico, a atividade aqui segundo o livro. Por atividade, designamos os processos psicologicamente caracterizados por aquilo a que o processo como um todo se dirige, seu objeto, coincidindo sempre com o objetivo que estimula o sujeito a executar essa atividade, isto é, o motivo. Então, por exemplo, recordação não é uma atividade, mas digamos que essa recordação estimule, né? Imagine que essa recordação seja o motivo para a pessoa exercer tal atividade. Como, por exemplo, recordou do lugar onde cresceu, o que a pessoa faz? Ela vai lá e viaja. Então, essa recordação ela foi um motivo para a atividade, né? Ela foi um motivo para a atividade. Ou seja, ela foi como se fosse uma chave que abrisse. Mas, porque a recordação foi um motivo para a atividade, ela não é considerada uma atividade, porque ela não se move por si mesma. Ela é um objeto que dá um motivo, mas ela por si só não realiza a atividade. Expliquemos isso por um exemplo.
Admitamos que um estudante, preparando-se para um exame, leia um livro de história. Será este psicologicamente um processo tal que possamos adequadamente chamá-lo de atividade? Nossa, pessoal, e agora, hein? Será que o ato de estudar um livro de história pode ser considerado uma atividade? Bem, eu já vou terminar de ler o livro, mas antes da gente saber a resposta, eu gostaria que vocês pensassem em duas suposições referente a este tipo de atividade. Por exemplo, a pessoa foi lá, pegou um livro para ler. Bom, então o que ela usa para ler? Primeiro, o pensamento. O raciocínio, como a gente já estudou nas teorias de Vygotsky. Mas, por outro lado, o que ela usa? Ela usa o livro, ela pega o livro, ela lê o livro. Então, para vocês, antes da gente saber a resposta, para vocês, estudar é atividade ou não pode ser considerado como atividade? 5 segundinhos para vocês pensar na resposta. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos saber a resposta. Será este psicologicamente um processo tal que possamos adequadamente chamá-lo de atividade? Nos termos em que acabamos de concordar, não podemos dizer imediatamente porque o caráter psicológico do processo exige saber o que ele representa para o próprio sujeito, ou seja, depende. E, para tanto, precisamos de uma análise psicológica do próprio processo. Então é aquilo, eu dei dois exemplos para vocês, né, gente? Dei 2 exemplos. Os 2 estão certos. Então depende bastante de como o sujeito vê. Certo? Depende muito de como o sujeito vê. Mas aqui também está falando que a gente precisa de uma análise psicológica mais profunda. E é isso que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. Admitamos que um colega de nosso estudante lhe diga que o livro que está lendo não é absolutamente necessário para o exame. Poderá então ocorrer o seguinte: o estudante poderá imediatamente pôr o livro de lado, poderá continuar uma leitura ou talvez desistir da leitura com relutância, que com pena. Nos 2 últimos casos, é óbvio que aquilo que dirigiu o processo de leitura, isto é, o conteúdo do livro, estimulou por si mesmo o processo. Em outras palavras, o conteúdo do livro foi o motivo. Dizendo de outra forma, alguma necessidade especial do estudante obteve satisfação no domínio do conteúdo do livro, uma necessidade de conhecer, de entender, de compreender aquilo de que tratava o livro. Então vamos aqui organizar as ideias. O primeiro caso foi que o aluno ele pegou o livro para ler, mas o colega do lado falou que o tema do livro ele não era necessariamente essencial para o exame. No segundo caso, o aluno ele estava interessado em aprender, ele queria aprender mais. Então, ele querer aprender mais foi o motivo para ele continuar a leitura. Organizadas as ideias? Vamos continuar. O primeiro caso é diferente. Se nosso estudante, ao saber que o conteúdo do livro não constava do roteiro do teste, prontamente abandonou sua leitura. Fica claro que o motivo que o levou a ler o livro não era o conteúdo do livro por si mesmo, mas apenas a necessidade de ser aprovado no exame. Opa! Então, ele fez isso, né, para ganhar nota, né? Então, né, aquilo para o qual sua leitura se dirigia não
coincidia com aquilo que eu o induzia a ler. Será que vocês estão ouvindo esse áudio porque vocês gostam do tema? Pode ser que sim, eu gosto muito, por isso que eu estou lendo. Mas pode ser que vocês estejam com uma prova para fazer e precisam aprender. Né? Agora, aqui no livro está dizendo que o segundo, ele lia porque ele gostava. Sabe quando você pega um livro e você quer ler rápido porque você quer saber o desenrolar da história? Pois é. O segundo caso era esse. O primeiro era um caso totalmente contrário. Então, nesse caso, por conseguinte, a leitura não é propriamente uma atividade. A atividade neste caso era a preparação para o exame, e não a leitura do livro por si mesmo. Né? Então, lá no começo falou que dependia muito, né, de como o sujeito ele via. Né? A gente levantou uma questão, será que ler é uma atividade? Botamos uma questão, porque envolve pensamento, envolve raciocínio. No primeiro caso, a leitura não era propriamente uma atividade. A atividade, neste caso, era a preparação para o exame. Interessante, né, gente? Então, não tem nada a ver com leitura. Se a gente analisar bem, a inclinação do que o primeiro queria era simplesmente se preparar para a atividade. Então, essa era a atividade dele. Né? Teve um motivo. Essa leitura teve um motivo. Qual foi o motivo dessa leitura? A preparação para a atividade. Quer dizer, a preparação para a prova. Então, essa é a atividade dele. Outro traço psicológico importante da atividade é que um tipo especial de experiências psíquicas, como emoções, sentimentos, está especialmente ligada a ela. Estas experiências não dependem de processos separados, particulares, mas são sempre governadas pelo objeto, direção e resultado da atividade da qual elas fazem parte. Por exemplo, a sensação com a qual eu caminho pela rua não é determinada pelo meu andar e nem mesmo pelas condições exteriores que me forçaram a sair, ou pelo fato de eu vir a encontrar algum obstáculo em meu caminho. Ela depende da relação vital que está envolvida com minha ação. Ou seja, eu não ando na rua só porque eu tenho perna, só porque eu tenho cabeça. Eu vou andar na rua porque eu tenho um objetivo de chegar a algum lugar. Seja um passeio, seja um supermercado. Tem um objetivo. Da mesma forma, quando o primeiro exemplo pegou o livro para ler, ele não pegou o livro para ler porque ele tem pensamento, porque ele tem raciocínio, mas sim com o objetivo também. Certo? Por isso, em meu caso, eu posso andar muito feliz sobre uma chuva fria. Em outro, tornar-me interiormente insensível em um belo dia. Depende muito do motivo. Se você está indo no médico, é claro que o dia não vai ser lindo, né? Depende muito da cabeça, depende muito do que você está sentindo. Num caso, um obstáculo no caminho me desesperaria. Em outro, mesmo uma interrupção imprevista que me forçasse a voltar para casa, poderia tornar-me interiormente feliz. Ou seja, imagine que você está indo na casa da sogra, né? Aí você encontrou um obstáculo no meio da rua. Você ia voltar para casa feliz, né? Porque você não ia precisar ver a sogra, né? Então depende, cada caso é um caso, né, gente? Distinguimos o processo que chamamos de ação da atividade. Um ato ou ação é um processo cujo motivo não coincide com o seu objetivo, isto é, com aquilo para o qual ela se dirige, mas reside na atividade da qual ela faz parte. No caso da leitura acima citada, quando ela é mantida somente enquanto o estudante acredita ser necessário para que passe no exame, a leitura é precisamente uma ação. Então, nesse caso, a leitura é uma ação que vai fazer com que
o estudante exerça uma atividade para que assim possa alcançar seu objetivo, que é passar na prova. Pois aquilo para qual ela por si mesma se dirige, ou seja, o domínio do conteúdo do livro, não é o seu motivo. O motivo da pessoa ler não é ter o domínio do conteúdo do livro, mas sim passar na prova. Depois pode ter certeza que a pessoa não vai dar mais importância, né? Porque o objetivo de uma ação por si mesma não estimula a agir. Para que a ação surja e seja executada, é necessário que seu objetivo apareça para o sujeito, em sua relação com o motivo da atividade da qual ela faz parte. Além disso, essa relação também é refletida pelo sujeito de uma forma bastante precisa, a saber, da forma de conhecimento do objeto de ação como um alvo, ou seja, um objetivo. O objeto de uma ação é, por conseguinte, nada mais que seu alvo direto reconhecido. Em nosso exemplo, o objetivo da leitura do livro é o domínio de seu conteúdo, e esse alvo direto tem uma certa relação com o motivo da atividade, qual seja passar no exame. Gente, a gente pode carregar o que a gente aprendeu para nossa vida, né? Porque, por exemplo, tem muitos estudantes em psicologia, pedagogia, que, digamos assim, não certo estudante. Todos os estudantes que entram para o curso, seja psicologia, pedagogia, letras, medicina, têm um objetivo. E não se engane. Esse objetivo ele vai se demonstrar no futuro. A gente pode fazer uma pergunta para nós mesmos. Por que eu estou estudando psicologia? Eu vou falar psicologia porque esse tema é mais para psicologia. Envolve um pouco pedagogia, envolve um pouco letras, mas é mais para pedagogia, né? Porque é mais para psicologia, porque eu estou tendo aqui uma pegada mais filosófica. Então, realmente é para psicologia. A gente pode se perguntar por que eu estou fazendo o curso de psicologia. Será que é porque é uma paixão para mim? Será que eu entrei de paraquedas, eu simplesmente cheguei, escolhi um curso e estou fazendo? Ou será que é para ganhar dinheiro? Bom, se é porque você gosta, pode ter certeza que você vai dominar todas as áreas da psicologia, você vai estudar com muito prazer, né? Você vai se dar bem. Se for por dinheiro, aí já é meio complicado. Aí a gente já não sabe nem se vai concluir o curso. Certo? E se caiu de paraquedas, pode ser que desista no meio do caminho, ou pode ser que no meio do curso comece a gostar. Agora, aí você me pergunta, mas o que isso tem a ver com o que a gente está aprendendo aqui? O que tem a ver? Vamos pegar lá o primeiro exemplo, que ele ficou muito forte na nossa cabeça, o primeiro exemplo, né? O aluno pegou um livro para ler, né? Achando que ia cair no exame, só que aí o colega do lado falou que não ia cair no exame, que não era necessário ler. Então ele deixou o livro de lado. O segundo pegou o livro porque realmente gostava do tema e continuou, né? O que tem a ver? A gente aprendeu sobre atividade, sobre objetivo. Por exemplo, quando você entra num curso porque gosta, vamos pegar esse exemplo, você lê aquilo porque você gosta, você lê com prazer, né? Qual é o objetivo de entrar? É porque gosta. Em outro exemplo, qual é o objetivo de entrar? É porque não gosta. Vocês conseguem entender? Tem como a gente fazer uma prévia do que vai acontecer no futuro? Nos perguntando, o meu objetivo para exercer essa atividade
que é me dedicar ao curso de psicologia? Qual foi a chave que me fez entrar nesse curso? Vendo o que a nossa resposta interior, a gente pode já ter uma visão do que vai acontecer no futuro. Se, mesmo formado, nós seremos o bom profissional, se nós vamos desistir no curso no meio do caminho. Entenderam? Tudo isso, gente, é inteligência psicológica. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente pegasse se a gente pegasse cada coisa que a gente estuda nesses livros de psicologia e tentasse, de certa forma, encaixar nos lados certos da vida cotidiana, a gente ia obter experiência para aplicar as filosofias, a psicologia no ambiente de trabalho, que são os mais variados possíveis, que são hospitais, que são clínicas, enfim. Entendeu? Então sempre tente levar para a vida real, né? Porque teoria é uma coisa, prática é algo bem diferente. Então espero que tenha frisado isso aí para vocês. Há uma relação particular entre... Isso eu já li, né? Não, pessoal, é isso mesmo. Pessoal, eu dei aqui uma lida. O que vai falar aqui é exatamente o que eu acabei de explicar. Vamos ler então. Há uma relação particular entre atividade e ação. O motivo da atividade, sendo substituída, pode passar para o objeto, o alvo da ação, com o resultado de que a ação é transformada em uma atividade. Este é um ponto excepcionalmente importante. Esta é a maneira pela qual surgem todas as atividades e novas relações com a realidade, né? Então aqui está falando do motivo e da ação. Qual foi o motivo de ter entrado nesse curso? Teve um motivo, que depois vocês transformaram em ação como estão fazendo agora. Como tem muita gente que não faz curso de psicologia e está ouvindo. Mas porque já tem uma brecha de uma ação aí, de uma inclinação para a psicologia, né? Então, esta é a maneira pela qual surgem todas as atividades e novas relações com a realidade. Muito, muito interessante. Muito. Pessoal, é muito importante vocês aprenderem essas coisas. Porque vocês sabendo analisar, aplicar, vocês podem descobrir, é uma tática muito importante para vocês descobrir o porquê que a pessoa está naquela situação. Digamos que surge alguém com um problema lá no consultório. Tá, vocês vão pensar. Digamos assim que essa pessoa é uma pessoa idosa que gosta de juntar muitas coisas. Vocês vão pensar assim. Tá, primeiro teve o pensamento. Teve um objetivo. Mesmo que implicitamente, porque às vezes acontece da pessoa nem saber que ela teve um objetivo. Muitas vezes o objetivo da pessoa ajuntar lixo vem de outro objetivo. Precisa descobrir qual é este outro objetivo. Sabendo qual é este outro objetivo, que pode ser mental, não necessariamente é físico, você descobrirá por que a pessoa chegou nesse objetivo de juntar lixo. Entendeu? Analisar qual foi o pensamento que gerou essa ação e finalmente chegou no objetivo é essencial para poder ajudar qualquer pessoa com qualquer sofrimento psicológico. Porque se a pessoa está ajuntando lixo, pode ser considerado uma
atividade. Vocês lembram? Na página anterior, eu falei que atividade não são emoções. Por quê? Porque elas não podem se responder por si mesma. Mas a atividade pode gerar uma ação. Não tem como dizer que este comportamento da pessoa juntar lixo veio do nada. Com certeza veio de um pensamento, e esse pensamento gerou um objetivo. Foi para a ação. E por fim, gerou a atividade, que é o que a pessoa faz, juntar lixo. Esta é a maneira pela qual surgem todas as atividades e novas relações com a realidade, né? É daí que surgem todas as relações com a realidade, é através da atividade, né? A atividade é considerado a relação da pessoa com o mundo de fora. Este processo é precisamente a base psicológica concreta sobre a qual ocorrem mudanças na atividade principal e, consequentemente, as transições de um estágio do desenvolvimento para o outro. No que consiste o mecanismo psicológico deste processo? Então, o que consiste o mecanismo psicológico desse processo? Ou seja, o que o mecanismo psicológico tem a ver com isso? O que o mecanismo psicológico tem a ver com esse processo de atividade, de criação da realidade? Para explicá-lo, vamos inicialmente propor a questão geral da gênese, dos novos motivos, e só depois a da transição do motivo, criando uma nova atividade principal. Passemos à análise de um exemplo concreto. Então, né, gente, antes da gente continuar, eu gostaria de explicar o que é Gênese. Gênese, segundo Vygotsky, ele acreditava que tudo, as nossas ações, os nossos pensamentos, tudo tem um começo. Gênese vem de início. Gênese, para Vygotsky, quer dizer o início do problema, o início do objeto, o início do comportamento. Então, Gênese para Vygotsky quer dizer o início de certo ponto. Por que é importante estudar a Gênese? Porque quando a gente estuda a Gênese, nós podemos entender, nós podemos descobrir a causa de certo comportamento. É muito interessante Vygotsky ter falado sobre a Gênese. Muito interessante. Porque ele falando da Gênese, ele fez como que como que eu posso dizer? Ele fez como que organizar o estudo do ser humano. Porque se a gente for pensar, realmente, tudo, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, tudo tem um começo. E entender este começo é de extrema importância para que a gente possa viver bem, nos adaptar e nos corrigir. Bom, explicado o que é Gênese, vamos continuar. Agora nós vamos analisar um exemplo concreto. Bom, admitamos que um aluno do primeiro ano não consegue obrigar-se
a fazer suas lições. Ele tenta, de todas as formas, adiar sua tarefa e é distraído por coisas externas assim que começa a trabalhar. Será que ele compreende? Será que ele sabe que tem de preparar suas lições? Pois, em caso contrário, receberá uma nota má? Envergonhará seus pais? Será que ele sabe que se trata de uma obrigação, de sua obrigação, que é seu dever estudar, e que a menos que não haja assim, não será nunca uma pessoa verdadeiramente útil para seus pais, etc, etc? E claro que uma criança bem desenvolvida sabe tudo isso. Porém, não basta para conseguir que ela faça suas lições. Suponhamos agora que se diga à criança: você não sairá para brincar até que tenha feito suas lições. Admitamos que isso resolva o problema e que a criança faça seus deveres estabelecidos. Neste caso, observamos o seguinte estado de coisas. A criança quer obter uma boa nota e quer fazer seus deveres. Indiscutivelmente, esses motivos existem em uma consciência, mas não são psicologicamente eficazes. Ou seja, é claro que a criança não quer ficar para trás, ela quer tirar uma nota boa, ela quer ser reconhecida, mas isso não é o suficiente para que ela faça. Outro motivo é... Bom, indiscutivelmente, esses motivos existem em sua consciência, mas não são psicologicamente eficazes. Outro motivo, todavia, é realmente eficaz, a saber, a permissão para sair e brincar. Ou seja, é essa chave que faz com que a criança cumpra seus deveres. Né? É isso que motiva a criança a cumprir seus deveres. Chamemos o primeiro tipo de motivo apenas compreensíveis. E o segundo tipo, motíveis realmente eficazes. Bom, primeiro, motivos apenas compreensíveis. Por quê? A criança apenas compreende, mas não consegue fazer com que se faça por si só. O segundo motivo é motivos realmente eficazes, né? Que realmente dá certo. Vai ficar de castigo se não fizer lição. Se não fizer lição, não vai poder brincar. Então aqui esses são os motivos realmente eficazes. Mantendo em nossas mentes essa distinção, podemos agora apresentar a seguinte proposição: só motivos compreensíveis tornam-se motivos eficazes em certas condições. E é assim que os novos motivos surgem e por consequente, novos tipos de atividade. A criança começa a fazer a sua lição de casa sob a influência de um motivo que criamos especialmente para isso. Mas, passadas uma ou 2 semanas, nós vemos que ela, por conta própria, senta-se para fazer suas lições. Certa vez, uma criança, enquanto copiava alguma coisa, subitamente parou e levantou-se, gritando. Perguntou-se ela. Ou seja, ela se perguntou: por que você parou de trabalhar? Qual é a vantagem? Contestou ela. Eu só obterei uma nota para passar em uma nota má. Ah, tá, agora entendi. Eu expliquei errado. Aqui está falando assim, ó. Uma criança estava na sala de aula, copiando uma tarefa, e do nada ela se levantou. Aí, digamos assim, o professor, ele perguntou: por que você parou de trabalhar? Ou seja, por que você parou de copiar? Que essa linguagem que está bem antiga, né, gente? Eu acho que é um livro bem antigo. Então, assim, por que parou de copiar? Qual é a vantagem disto? Contestou a criança. Ou seja, a criança remendou. Falou assim:
E qual é a vantagem de eu copiar? Né? Aí ela continuou. Eu só obterei uma nota para passar ou uma nota má? Eu escrevi com muito... Peraí que eu ainda não entendi. Vamos de novo. Então, agora eu entendi. A criança, ela falou assim, poxa, qual é o motivo de copiar? Ela falou assim, eu só vou ter duas opções. Ou tirar uma nota boa ou uma nota ruim. Entendeu? Aí ela falou assim, eu escrevi com muito desleixo. Este caso revela um motivo eficaz para suas lições de casa. A criança agora está fazendo suas lições porque quer obter uma nota boa. E é apenas nisso que consiste o verdadeiro sentido da cópia para ela, ou da solução de um problema, ou da execução de qualquer outro ato de estudo. O motivo realmente eficaz que induz a criança agora a fazer sua lição de casa é o motivo que anteriormente era apenas compreensível para ela. Ou seja, agora o motivo para fazer a lição é porque precisa de uma nota boa ou vai ficar para trás. Na primeira infância, ela também tinha essa consciência, mas não conseguia executar. Agora, mais velha, ela colocou na cabeça, colocou na consciência e realmente essa atividade estimula ela a estudar. Então, como ocorre esta transformação de motivo? A questão pode ser respondida simplesmente. E uma questão deu o resultado da ação ser mais significativo em certas condições. Ou seja, a condição que ela estava no passado não fazia com que tomasse essa ação, essa atividade. Agora, mais velha, obteve condições para que pensasse dessa forma, para que começasse a pensar que estudar traria bons resultados. Então, a criança começa fazendo conscienciosamente suas lições de casa, porque ela quer sair rapidamente e brincar. No fim, isso leva a muito mais. Ela não apenas obterá a oportunidade de ir brincar, mas também de obter uma boa nota. Então usa o útil, que é brincar, ao desagradável, que é estudar. Ocorre uma nova objetivação de suas necessidades, o que significa que elas são compreendidas em um nível mais alto. A transição para uma nova atividade principal difere do processo descrito simplesmente nos motivos realmente eficazes, que se transformam me perdi aqui, desculpa. Que se transformam no caso de uma mudança de atividade principal naqueles motivos compreensíveis, existente na esfera de relações que caracterizam o lugar que a criança pode ocupar apenas no próximo e mais elevado estágio de desenvolvimento, em vez do lugar que ela realmente ocupa na esfera de relações. A preparação dessas transições toma por isso muito tempo, porque é necessário para a criança que ela se torne plenamente consciente de uma esfera de relações que é totalmente nova para ela. Nos casos em que o desenvolvimento de um novo motivo não corresponde às reais possibilidades da atividade da criança, esta atividade pode não surgir como principal e inicialmente, isto é, nesse estágio, vir a se desenvolver, por assim dizer, ao longo de uma linha secundária. Admitamos, por exemplo, que uma criança em idade pré-escolar
dominem a dramatização no decorrer de uma peça. Em seguida, tome parte em uma festa junina para a qual foram convidados os pais e outros adultos. Admitamos que o resultado de sua criação tenha certo sucesso. Se a criança compreende este êxito como relacionado com o resultado de suas ações, começa a aspirar produtividade objetiva de sua atividade. Ou seja, aí que entra, né, a inteligência psicológica. Eu acho que mais que outro tipo de inteligência, a criança tem que ter acesso à inteligência psicológica. Porque quando ela tem inteligência psicológica, ela consegue assimilar melhor, né? Começa a assimilar melhor. Muitas das coisas que ela ia passar, que ia ser um desafio para ela, vai conseguir se sair bem, vai conseguir passar por esse momento de uma forma melhor. E assim diminuir os desgostos, diminuir as revoltas no futuro e não se tornar um adulto revoltado, ok? Sua criação, anteriormente governada por motivos lúdicos, começa agora a se desenvolver como uma atividade especial que já se distingue do brinquedo. Todavia, a criança pode ainda não se transformar em um artista. Ou seja, o que falou aqui? Porque quando a criança brinca com o brinquedo, é uma brincadeira, como que eu posso dizer, fantasiosa. Uma brincadeira fantasiosa que inclui muito do que eu quero, né? Do que eu desejo, qual é o meu medo. A brincadeira, né? É algo mais espiritual, por assim dizer. Agora, quando as relações dessa criança começam a se tornar lúdica, quer dizer o quê? São mais realistas, tem mais a ver com a realidade, tem mais a ver com solução de problemas e não mais com expressão de problemas como é na brincadeira. Então, por isso que as atitudes, as brincadeiras vai se tornando algo lúdico e não mais fantasiosa como é na brincadeira com brinquedos, né? Então, é bastante diferente quando o estudo é convertido em atividade independente, né? Ou seja, eu acredito que quando a gente iniciou esse estudo sobre atividade, muitos de vocês pensaram, mas que tema mais inútil. Bom, eu devo dizer que eu pensei isso. Mas o nosso estudo é diferente de uma atividade independente. Por quê? Uma atividade comum, quando a gente estuda, é simplesmente pegar um vidro de perfume, é simplesmente ir ao mercado, é trabalhar, é dar aula. Isso é uma atividade. Mas quando a gente estuda atividade em psicologia, é algo mais profundo. Por quê? A gente estuda inclinações, porquês, objetivos, ações. É algo mais mental, ok? É psicologia, né? Atividade inclui aí psicologia. Então, essa atividade que nós estuda, que tem um novo tipo de motivação e corresponde às reais potencialidades da criança, está agora estabilizado. Ela determina as relações de vida da criança de forma estável e desenvolvendo-se em velocidade acelerada sob a influência da escola. Ultrapassa o desenvolvimento dos outros tipos de atividades da criança. As novas aquisições da criança e seus novos processos psicológicos surgem. Pessoal, quais são os processos psicológicos?
Quais são os novos processos psicológicos? Vocês lembram das funções psicológicas superiores que a gente estudou no início do livro? Quais são os processos psicológicos que uma criança ainda não tem desenvolvida? Raciocínio, pensamento ela já tem desenvolvido. A memória, muitas vezes é meio abstrata. Então, o que ele quis dizer com o desenvolvimento acelerado dos processos psicológicos? Né? Que processos psicológicos surgem? Memória não, gente, peraí. Agora eu peguei pesado. Uma memória mais aguda, né? Não vai ser mais uma memória abstrata. Eu acho assim, o que mais se desenvolve é o raciocínio. O raciocínio assim se desenvolve de uma forma, né? Eu acho que os pais, professores, eles têm que prestar muita atenção, muita atenção no desenvolvimento do raciocínio. Porque se uma criança não desenvolve o raciocínio, olha, eu vou falar a verdade para você, dificilmente vai conseguir desenvolver os outros processos psicológicos. Né? Porque se não desenvolve o raciocínio, é como se fosse uma trava. Uma trava para o pensamento, uma trava para a memória. Porque quando ela raciocina, por exemplo, uma coisa que acabou de passar na TV, aí depois ela tenta lembrar, está raciocinando. Como que ela vai colocar na memória? Como que ela vai puxar do pensamento se o raciocínio não está legal? Né? Então a gente tem que ficar de olho nisso. Então, pela primeira vez, exatamente nessa atividade, o que significa que ela começou a desempenhar o papel de atividade principal? Então, no nosso próximo estudo, nós veremos a atividade principal. O que será que é a atividade principal? Será que a atividade principal é quando a gente já começa a ter uma consciência do que realmente é necessário, né? Do que realmente nos motiva a fazer tal coisa? Será? Não sei. A gente, pessoal, vai ver no nosso próximo estudo. Não percam. Pessoal, um beijo para vocês, tá? A gente se vê no nosso próximo estudo, sessão número 3. A gente continua estudando diferenças culturais. A psique infantil. Tá ok? A gente se vê no nosso próximo estudo. Tchau, pessoal. Obrigado.